Bom dia, igreja abençoada, povo de Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que Deus venha abençoar grandemente este seu dia. Que essas palavras, elas possam entrar não somente nos seus ouvidos, mas na sua alma e causar dentro de você aquilo que é necessário para melhorar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Conta-se então um casal, ele tinha um filho que não falava. Ele falava muito pouco. E a mãe fazia de tudo para aquela criança falar normal, mas a criança não falava. Quando falava 2 ou 3 palavras e ali ficava semanas sem falar com ninguém. Quieta, só pros cantos, brincando e quieta. Seus pais levaram a todos os médicos. E os médicos falavam sempre a mesma coisa: essa criança é normal, ela não tem problema nenhum, ela simplesmente não quer falar. Vocês têm que conversar com ela, orientar ela, para que ela venha falar. Ela não tem o costume de falar. É muito raro isso para nós, isso é muito novo, mas a criança não fala porque não quer. E aqueles pais faziam de tudo, conversavam, tentavam fazer aquela criança falar, mas aquela criança recusava conversar. Ela não queria falar. Então, ela, como sempre, de costume dentro daquela casa, o pai acordava e reclamava de uma coisa aqui, reclamava de uma coisa ali. Um dia era porque ele achava que o chão estava sujo. Outro dia ele achava que a cama não ficou bem arrumada. Outro dia ele achava que o quintal não estava tão limpo assim. Outro dia ele reclamava que a comida estava muito salgada. Outro dia reclamava que a comida estava sem sal. E essa era a vida daquela família. E todos os dias era a mesma coisa. E a criança ali no meio daquele ambiente, assistindo aquilo tudo, mas quieta, não falava. Só ouvia o pai reclamar. Reclamava de tudo. Tudo estava ruim. Nada estava perfeito. Não havia nenhum elogio. Não havia nada que agradasse a esposa, a sua mãe, a mãe do menino. Sempre aquela reclamação. E eles, quando conversavam com a criança, falavam: meu filho, você precisa falar. Meu filho, não vejo a hora de você falar. Você não fala. Você fica quieto, tem que adivinhar tudo que você quer. Tem que adivinhar se você quer água, tem que adivinhar se você quer comida, você não pede. E o menino quieto, não falava nada dentro daquela casa. Até que um dia, como de sempre, ele estava ali tomando café, junto com a mãe e o pai, quieto, quando ele pegou uma torrada que havia se queimado e falou assim: essa torrada, ela está queimada, está meio amarga. A mãe falou: meu filho, você está falando, meu filho, você está falando. E abraçou aquele menino e falou: que bom que você falou. Já faz meses que você não fala uma palavra. Já faz meses que você é quieto. Eu estava pensando até que você tinha ficado mudo. E você falou: que bom, meu filho. E o pai falou: muito bem, meu filho, você falou. Continue falando. Não pare de falar, meu filho. Aí ele continuou quieto. Aí o pai perguntou para ele: meu filho,
O que levou você falar? O que levou você pegar essa torrada e falar? Meu filho, o que levou você falar? Eu fiquei tão feliz. O que levou você falar? O menino olhou dentro dos olhos do pai e falou: foi a única coisa que eu achei de errado dentro dessa casa desde o meu nascimento. Foi essa torrada. Até aqui eu não tive nada para falar. Para mim tudo é perfeito nessa casa. Para mim tudo é normal. Esqueceu uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu não tenho motivos para ficar falando. E ali aquele homem abaixou a cabeça e aquele menino não parava de falar. Ele falou: pai, às vezes as pessoas falam demais. Às vezes ficar em silêncio é o melhor remédio, a melhor correção. Hoje sim, mãe, eu achei motivos de falar contra a senhora, mas até aqui eu nunca tive nenhum motivo de falar contra a senhora. E ali ele saiu, pegou os seus brinquedos e continuou brincando, e os dois ficaram sozinhos. Sabe, irmãos, será que às vezes eu e você, nós, não costumamos falar um pouquinho demais? Será que às vezes o que nós estamos vendo, se nós tivéssemos ficado quieto em algumas situações, não seria melhor? Porque você não sabe como está a vida da pessoa. Você não sabe o que essa pessoa faz o dia inteiro. Será que às vezes nós não damos com a língua no dente por causa da nossa natureza, por causa do nosso jeito rude de ser? Será que nós enxergamos as coisas com os olhos malignos? Será que nós não enxergamos algumas coisas em plenas trevas? Tudo bem, lógico, você e eu, nós temos o direito de falar lá uma vez ou outra, a torrada queimou. Mas será que às vezes nós não achamos tanta coisa para falar? Pense bem. Pense bem. Será que não estamos descontando alguma coisa dentro de nós naquela situação? Não seria melhor nós falarmos com Deus, para Deus tratar do nosso coração, ao invés de ficar jogando na cara ou falando contra uma pessoa? Pense bem. Sabe, tem coisas que é da nossa cabeça. Tem coisas que são maldades do nosso coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, antes de você criticar, procure ver também o que de bom a pessoa faz. Tire a maldade dos olhos. Tire a maldade. Aquele menino assistiu a vida inteira o seu pai ficar criticando a sua mãe, falando da sua mãe a vida inteira. Às vezes, em alguns casos, é a esposa falando do marido. Em alguns casos, a esposa fala tanto do marido, tanto que o marido, ele prefere ir pro bar beber. Você já parou para pensar, minha irmã? O seu marido preferir ir para um bar no meio do monte de bêbado, homens que estão cheirando suor, que saiu da empresa também e está ali bebendo, do que ficar na sua casa com você. Já parou para pensar nisso? Um homem preferia ficar lá no frio, tomando uma cerveja ou uma bebida, gastando o seu dinheiro, do que ficar dentro da sua casa, junto da sua esposa,
junto dos... O que tira esse marido da sua casa, minha irmã? Será que é o diabo? Se for o diabo, então você tem que tirar o diabo da sua casa, não o seu marido. Pastor, quem leva o diabo para o bar beber... Desculpe, quem leva o meu marido para o bar beber, pastor, é o diabo, pastor. Minha irmã, expulse esse demônio da sua casa. Não ajuda o diabo levar seu marido para o bar. Você tem que falar: Satanás, sai da minha casa, porque meu marido não gosta de ficar aqui por sua causa. Ele chega aqui e vê você. Eu não estou vendo você, mas meu marido consegue ver você nesse lugar. Ele tem medo da minha casa. E ele prefere ir para o bar do que ficar dentro do lar. Às vezes lá no bar o diabo não está, mas às vezes o diabo está dentro da casa da pessoa. E a pessoa fala: ah, pastor, Satanás leva meu marido para o bar. Irmã, você tem o poder, em nome de Jesus, de segurar o seu marido na sua casa. Mas às vezes nós, como este homem que critica tudo que a esposa faz, ou a esposa que critica tudo que o esposo faz, nós até ajudamos Satanás fazer um trabalho. Às vezes lá no bar o marido dá risada, ele tem paz, ele brinca, ele é alegre, ele é feliz. Você passa no bar, aquele homem está sorrindo, com um cigarro no dedo, com um copo de cerveja, dançando sozinho, contando piadas, contando histórias. Mas às vezes o grande culpado, muitas vezes, somos nós. Amém? Deus abençoe você grandemente, abundantemente, em nome de Jesus. Domingo, 7h da noite, nós temos um lindo culto ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Walter Ramos Jardim, número 205, bairro Nova Iguaçu. O culto começa às 7h da noite. Eu espero você lá. Venha adorar a Deus, venha glorificar o nome do Senhor. Domingo, nós vamos trazer uma palavra poderosa do nosso Deus. Domingo, nós vamos falar que o povo de Israel, eles tinham uma reverência muito grande pela arca, a Arca da Aliança. Domingo você vai aprender que a Arca da Aliança, construída por Moisés, ela era não adorada, mas reverenciada, porque ali naquela arca estava a presença de Deus. E você vai entender domingo por que a arca era um objeto tão exclusivo e santo. E nós vamos falar também que esta arca, ela andava nas batalhas de Israel. Deus vai falar muito com você. Você é meu convidado, minha convidada, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.